Bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais uma leitura maravilhosa. Estamos lendo esse livro aqui, Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor, Peter Attia. E eu sempre digo aqui, essa leitura é uma leitura dedicada à pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. E se você está aqui ouvindo, é porque você também está fazendo algo pela pessoa que você mais ama na vida, você mesma, a pessoa mais importante da sua vida. Gente, é muito importante isso, que a gente faça tudo em primeiro lugar pela gente. Mesmo quando eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim. Pensa comigo, se eu estou fazendo uma refeição, vou fazer um alimento gostoso para minha família, para minha filha. Eu não estou fazendo para ela, eu estou fazendo para mim, porque na verdade nutrir ela me nutre de alguma forma. Então, quando a gente começa a olhar as relações dessa forma, por esse ângulo, e a gente às vezes se sente até meio egoísta. Nossa, mas eu faço tudo por mim, sim. A gente não faz nada pelo outro. A gente faz tudo pela gente, porque a gente se nutre de alguma forma em fazer algo pelo outro também. Então, é uma coisa muito importante a gente pensar nisso, porque isso faz com que a gente tome atitudes mais pensadas e mais conscientes pela gente mesmo. E a gente comece a parar de fazer a vontade do outro, porque muitas vezes a gente está fazendo, né, sem tá com vontade. Eu faço algo por outra pessoa sem que aquilo me satisfaça, sendo que aquilo não é de coração. Só é efetivo de coração quando eu estou fazendo algo pelo outro que eu sei que aquilo vai voltar para mim de alguma forma. Pensa, reflete sobre isso que eu te falei aí. E aí agora vamos começar a nossa leitura. 15 minutinhos só. Muito fácil, muito prático. Esse livro é bem gostoso, né? Então vamos lá. Nosso conhecimento cada vez maior sobre a DHGNA e EHNA reflete o surgimento de uma epidemia global de diabetes tipo 2 um século atrás. Assim como o câncer, o Alzheimer e as doenças cardíacas, a diabetes tipo 2 é conhecida como uma doença da civilização, o que significa que ela só ganhou destaque na era moderna. Entre as tribos primitivas e épocas muito antigas, era amplamente desconhecida. Seus sintomas foram sendo observados ao longo de milhares de anos, remontando ao Egito Antigo, bem como à Índia Antiga, mas foi o médico grego Areteu da Capadócia que batizou a diabetes, descrevendo-a como um detrimento da carne e dos membros para dentro da urina. Naquela época, a diabetes era extremamente rara, observada com pouquíssima frequência. Quando a diabetes tipo 2 surgiu a partir do início do século XVIII, era a princípio uma doença da elite, que acometia papas, artistas, comerciantes abastados e nobres que podiam comprar aquele item de luxo conhecido como açúcar. Acredita-se que o compositor Johann Sebastian Bach tenha sofrido dessa condição, assim como outras figuras notáveis. Também era comum estar associada à gota, uma queixa típica da classe alta decadente. Isso, como veremos em breve, não era coincidência. No início do século XX, a diabetes estava se tornando uma doença das massas. Em 1940, o famoso diabetologista Elliot Joslin estimou que cerca de uma pessoa em cada 300 a 400 era diabética, representando um aumento significativo em relação a apenas algumas décadas antes, ainda que a doença continuasse relativamente incomum. Em 1970, na época que nasci, a prevalência era de 1 a cada 50 pessoas. Hoje, mais de 11% da população adulta nos Estados Unidos, 1 em cada 9 pessoas tem o diagnóstico clínico de diabetes tipo 2, de acordo com um relatório do CDC de 2022, incluindo mais de 29% dos adultos acima de 65 anos. Outros 38% dos adultos norte-americanos, ou mais de 1 em cada 3, apresentam pelo menos um sintoma de pré-diabetes. Isso significa que quase metade da população do país está prestes a desenvolver diabetes tipo 2, se é que já não tem. Uma observação rápida: a diabetes ocupa apenas a 7ª ou 8ª posição entre as principais causas de morte nos Estados Unidos, atrás da doença renal, acidentes e Alzheimer. Em 2020, pouco mais de 100 mil mortes foram atribuídas a diabetes tipo 2, sendo uma fração desse número devido a doenças cardiovasculares ou câncer. Considerando essas cifras, ela mal se qualifica como um cavaleiro. Mas acredito que o número real de mortes decorrentes dela seja muito maior e que, portanto, subestimamos o seu verdadeiro impacto.
Pacientes com diabetes têm um risco muito maior de desenvolver doenças cardiovasculares, bem como câncer, Alzheimer e outros tipos de demência. Podemos dizer que a diabetes associada à disfunção metabólica é algo que todas essas mazelas têm em comum. E é por isso que eu dou tanta ênfase à saúde metabólica e que há tanto tempo me preocupo com a epidemia de doenças metabólicas não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo. Por que essa epidemia está ocorrendo agora? A explicação mais simples é que nosso metabolismo, da forma como evoluiu ao longo de milênios, não está preparado para lidar com a dieta ultramoderna que surgiu apenas no século passado. A evolução não é mais nossa amiga, porque nosso ambiente mudou muito mais rápido do que nosso genoma jamais seria capaz de mudar. A evolução quer que engordemos quando os nutrientes são abundantes. No passado, quanto mais energia pudéssemos armazenar, maiores seriam nossas chances de sobreviver e nos reproduzir. Precisávamos ser capazes de suportar períodos sem muita comida. A seleção natural assim fez, nos dotando de genes que nos ajudam a conservar e armazenar energia na forma de gordura. Isso permitiu que os nossos ancestrais distantes sobrevivessem a períodos de fome, frio e estresse fisiológico, como doenças e gravidez. Mas esses genes se mostraram menos vantajosos no mundo desenvolvido atual, onde muitas pessoas têm acesso a uma quantidade quase ilimitada de calorias. Outro problema é que nem todas essas calorias são criadas da mesma forma, assim como nem todas são metabolizadas da mesma forma. Uma fonte abundante de calorias na dieta atual, a frutose, também se revela um poderoso agente de disfunção metabólica se consumida em excesso. A frutose não é um nutriente novo, obviamente. É a forma de açúcar encontrada em quase todas as frutas e, como tal, é essencial à dieta de muitas espécies, desde morcegos e beija-flores até ursos, macacos e seres humanos. Mas acontece que nós temos uma capacidade singular de transformar as calorias da frutose em gordura. Muitas pessoas gostam de demonizar a frutose, especialmente na forma de xarope de milho com alto teor de frutose, sem entender, de fato, por que ela é tão prejudicial. A história é complicada, mas fascinante. A questão-chave é que a frutose não é metabolizada como os outros açúcares. Quando metabolizamos a frutose, assim como alguns outros tipos de alimento, são produzidas grandes quantidades de ácido úrico, que é mais conhecido por ser o causador da gota, mas que também tem sido associado à pressão arterial elevada. Mais de 2 décadas atrás, um nefrologista da Universidade de Colorado, chamado Rick Johnson, notou que o consumo de frutose parecia ser um importante agente causador não só da pressão alta, como também do ganho de peso. Percebemos que a frutose tinha efeitos que não podiam ser explicados por seu conteúdo calórico, diz Johnson. O culpado parecia ser o ácido úrico. Outros mamíferos, inclusive alguns primatas, possuem uma enzima chamada uricase, que nos ajuda a eliminá-lo. Mas nós, seres humanos, carecemos dessa enzima importante e aparentemente benéfica, então o ácido úrico se acumula com todas as suas consequências negativas. Johnson e sua equipe começaram a investigar a nossa história evolutiva em colaboração com um antropólogo britânico chamado Peter Andrews, pesquisador aposentado do Museu de História Natural de Londres e especialista na evolução dos primatas. Outros pesquisadores já haviam notado que alguma mutação genética aleatória foi responsável pelo desaparecimento da uricase em nossa espécie há bastante tempo em nosso passado evolutivo. Mas o motivo permanecia um mistério. Johnson e Andrews vasculharam os registros evolutivos e fósseis e chegaram a uma teoria intrigante, que essa mutação pode ter sido essencial para o próprio surgimento da espécie humana. O que eles descobriram foi que, milhões de anos atrás, nossos ancestrais primatas migraram da África para o norte, em direção ao que é hoje a Europa. Naquela época, o continente era exuberante e semitropical, mas à medida que o clima foi lentamente esfriando, a paisagem mudou. Árvores caducifólias, que perdem a folhagem nos meses frios, e prados abertos substituíram as florestas tropicais. E as árvores frutíferas, das quais os macacos dependiam para se alimentar, começaram a desaparecer, principalmente as figueiras, um alimento básico da sua dieta. Pior ainda, os macacos passaram a enfrentar uma nova e desconfortável estação fria, que conhecemos como inverno. Para sobreviver, esses macacos precisavam ser capazes de armazenar parte da caloria que ingeriam na forma de gordura. Mas isso não era algo natural, porque eles tinham evoluído na África, onde sempre havia alimento à disposição. Portanto, o metabolismo deles não priorizava o armazenamento de gordura. Em algum momento, nossos ancestrais primatas passaram por uma mutação genética aleatória que efetivamente ativou a capacidade de transformar frutose em gordura. O gene da uricase foi silenciado ou perdido. A partir de então, quando esses macacos consumiam frutose, passou-se a gerar muito ácido úrico, o que os
os levava a armazenar um volume muito maior de calorias provenientes da frutose na forma de gordura. Essa capacidade inédita de armazenar gordura permitiu que eles sobrevivessem num clima mais frio. Eles podiam passar o verão se empanturrando de frutas e engordando para encarar o inverno. Essas mesmas espécies de símios, ou seus sucessores na escala evolutiva, voltaram para a África, onde com o tempo evoluíram para hominídeos e depois para Homo sapiens. E ao mesmo tempo transmitiram a mutação silenciadora da uricase para nós, seres humanos. Isso, por sua vez, permitiu que nos espalhássemos por todo o globo, porque conseguíamos armazenar energia para ajudar a sobreviver em climas frios e estações em que os alimentos não eram abundantes. No mundo moderno, porém, esse mecanismo de armazenamento de gordura persiste, embora não seja mais tão útil. Não precisamos mais nos preocupar em procurar frutas nem engordar para suportar o inverno frio. Graças aos milagres da tecnologia de alimentos modernos, estamos quase nadando em um mar de frutose, especialmente na forma de refrigerantes, mas também escondido em alimentos aparentemente mais inocentes, como iogurtes e molhos para salada industrializados. Qualquer que seja a forma que assuma, a frutose não representa um problema quando consumida da maneira que nossos ancestrais faziam, antes que o açúcar se tornasse onipresente, principalmente como frutas in natura. É muito difícil engordar se entupindo de maçãs, por exemplo, porque a frutose da maçã entra em nosso sistema de forma relativamente lenta. Misturada às fibras e à água, tanto o intestino quanto o metabolismo podem processá-la. Aí aqui tem 3 asteriscos, tá? O primeiro deles diz: embora esteja na moda vilanizar o xarope de milho com alto teor de frutose, que é 55% frutose e 45% glicose, vale ressaltar que o bom e velho açúcar de mesa, sacarose, é quase idêntico, sendo composto por 50% de frutose e 50% de glicose, portanto não há muita diferença entre os dois. Voltamos aqui. Então, é muito difícil engordar se entupindo de maçãs, por exemplo, porque a frutose da maçã entra em nosso sistema de forma relativamente lenta, misturada às fibras e à água, e tanto o intestino quanto o metabolismo podem processá-la normalmente. Mas se bebermos litros de suco de maçã, são outros 500, como vou explicar em breve. A frutose não é a única coisa que aumenta a produção de ácido úrico. Alimentos ricos em uma substância chamada purina, como determinadas carnes, queijos, anchova e cerveja, também estimulam a produção de ácido úrico. É por isso que a gota, uma condição marcada pelo excesso de ácido úrico, era tão comum entre aristocratas glutões antigamente e ainda hoje. Examino os níveis de ácido úrico dos meus pacientes não só porque altos níveis podem promover o armazenamento de gordura, mas também porque ele está ligado à pressão alta. O nível elevado de ácido úrico é um sinal precoce de que precisamos olhar para a saúde metabólica do paciente, para sua dieta ou ambas. Outra questão é que a glicose e a frutose são metabolizadas de forma muito diferente no nível celular. Quando o neurônio, uma célula muscular, intestinal ou de qualquer outro tipo quebra a glicose, quase instantaneamente ela terá à disposição mais trifosfato de adenosina, ATP, a moeda da energia celular. Mas a energia não é gratuita. A célula precisa gastar uma pequena quantidade de ATP para produzir mais ATP, assim como às vezes precisamos gastar dinheiro para ganhar dinheiro. No metabolismo da glicose, esse gasto energético é regulado por uma enzima específica que impede que a célula gaste ATP demais no metabolismo. No entanto, quando metabolizamos grandes quantidades de frutose, uma enzima diferente assume o comando. Essa enzima não freia o gasto de ATP. Em vez disso, os níveis de energia ATP dentro da célula caem rapidamente e drasticamente. Essa queda súbita nos níveis de energia faz com que a célula ache que ainda estamos com fome. Os mecanismos são um pouco complicados, mas o ponto principal é que, embora seja rica em energia, a frutose basicamente engana o metabolismo, fazendo com que ele pense que estamos gastando energia e que precisamos ingerir ainda mais alimento e armazenar mais energia na forma de gordura. Aí tem um asterisco. Essa queda nos níveis de ATP celular aciona uma enzima chamada adenosina deaminase, AMDP, na sigla em inglês, a irmã gêmea malvada da AMPK, a enzima que alerta sobre os níveis baixos de combustível de que falamos no capítulo anterior. Quando a AMPK é ativada, ela aciona todo tipo de programa de sobrevivência celular, incluindo a queima de gordura armazenada, que ajuda a permitir que o organismo sobreviva sem alimento. Mas quando a frutose ativa, a AMDP, ela nos leva para o armazenamento de gordura. Esse efeito cascata também dispara a sensação de fome ao bloquear a leptina, o hormônio da saciedade. Em nível macro, consumir grandes quantidades de frutose líquida simplesmente extrapola a capacidade que o intestino tem de lidar com ela.
O excesso é desviado para o fígado, onde muitas dessas calorias vão acabar se transformando em gordura. Eu vi pacientes mergulhando na DHGNA porque bebiam um excesso de vitaminas saudáveis de frutas, pela mesma razão. Eles ingeriam uma quantidade grande de frutose em muito pouco tempo. Dessa forma, a disponibilidade quase infinita de frutose líquida na dieta moderna, já rica em calorias, nos conduz à disfunção metabólica se não formos cuidadosos. E, acima de tudo, se não formos fisicamente ativos. Às vezes eu me lembro daquele paciente que me apresentou a esteatose. Ele e o paciente zero de Samuel Zellman, o que bebia uma quantidade absurda de garrafas de Coca-Cola por dia, tinham o mesmo problema, consumiam muito mais calorias do que precisavam. No fim das contas, ainda acho que o excesso de calorias é mais relevante. Claro, meu paciente estava no hospital não por causa da DHGNA, mas do câncer de cólon. A operação transcorreu com sucesso, removemos a parte cancerosa do cólon e ele logo se recuperou. O tumor estava bem estabelecido, mas não havia metástase. Então, a lembrança de ver o cirurgião ficar bastante satisfeito com a operação, pois havíamos descoberto o câncer a tempo. Aquele homem tinha uns 40 ou 45 anos, com muita vida ainda pela frente. Mas o que aconteceu com esse paciente? Ele visivelmente estava no estágio inicial da doença metabólica. Fico me perguntando se as duas coisas poderiam estar relacionadas, a gordura no fígado e o câncer. Qual era o quadro dele, em termos metabólicos, 10 anos antes da cirurgia naquele dia? Como veremos no capítulo 8, a obesidade e a disfunção metabólica são fatores de risco poderosos para o câncer. Será que aqueles problemas metabólicos subjacentes estavam alimentando o câncer de alguma forma? O que teria acontecido se os problemas subjacentes do paciente cujo fígado gorduroso trouxe à tona tivessem sido identificados uma década ou mais antes? Será que teríamos chegado a nos conhecer? Parece pouco provável que a medicina 2.0 tivesse resolvido a situação dele. A cartilha, conforme abordamos no capítulo 1, é esperar que o HbA1c de uma pessoa ultrapasse o limite mágico de 6,5% antes de diagnosticá-la com diabetes tipo 2. Mas até lá, como vimos nesse capítulo, a pessoa já pode estar com um risco elevado Para combater essa epidemia desenfreada de distúrbios metabólicos, dos quais a DHGNA é apenas um prelúdio, precisamos tomar as rédeas da situação muito antes. Uma das razões pelas quais considero importante o conceito da síndrome metabólica é que ele nos ajuda a ver esses distúrbios como parte de um contínuo, não como uma condição binária isolada. Seus 5 critérios relativamente simples são úteis para prever o seu risco no nível populacional. Mas ainda acho que confiar nisso significa esperar demais para declarar que existe um problema. Por que esperar até que alguém cumpra 3 dos 5 requisitos? Um deles, geralmente, já é um mau sinal. Uma abordagem da medicina 3.0 seria procurar os indícios anos antes. Queremos intervir antes que o paciente desenvolva de fato a síndrome metabólica. Isso significa ficar atento aos primeiros sinais de complicação. Nos meus pacientes, eu monitoro vários biomarcadores relacionados ao metabolismo, mantendo o olhar aguçado para as coisas como ácido úrico elevado, homocisteína elevada, inflamações crônicas e até enzimas hepáticas ALT ligeiramente elevadas. As lipoproteínas, sobre as quais vamos falar em detalhes no capítulo seguinte, também são importantes, principalmente os triglicerídeos. Observe a proporção entre os triglicerídeos e o colesterol HDL, que devem ser inferior a 2.1, ou melhor ainda, inferior a 1:1, bem como os níveis de VLDL, uma lipoproteína que transborda os triglicerídeos, fatores que podem aparecer muitos anos antes que o paciente se enquadre na definição de síndrome metabólica. Esses biomarcadores ajudam a nos dar uma imagem mais clara da saúde metabólica geral do paciente, em que o HbA1c, que não é muito específico isoladamente. Eu vou acabar esse capítulo, tá? Mas a primeira coisa que eu procuro, o canário da mina de carvão do distúrbio metabólico, é a insulina elevada. Como vimos, a primeira resposta do corpo aos primeiros indícios de resistência à insulina é produzir mais insulina. Voltemos à nossa analogia com o balão. À medida que fica mais difícil encher de ar glicose o balão célula, precisamos soprar com cada vez mais força, ou seja, produzir mais insulina. A princípio isso parece dar certo, o corpo continua sendo capaz de manter a homeostase glicêmica, um nível estável de glicose no sangue, mas a insulina, especialmente a insulina pós-prandial, já está subindo. Um exame que gosto de fazer nos pacientes é o teste oral de tolerância à glicose, TOTG.
em que o paciente ingere 300 ml de uma bebida adocicada, quase intragável, chamada glucola, que contém 75 gramas de glucose pura, ou cerca de 2 vezes mais açúcar do que contém uma lata de Coca-Cola normal. Em seguida, medimos os níveis de glicose e também de insulina do paciente a cada 30 minutos ao longo das 2 horas seguintes. Normalmente, os níveis de glicose no sangue aumentam, seguidos por um pico de insulina, mas a glicose vai baixando a um ritmo constante à medida que a insulina faz o seu trabalho de retirá-la da corrente sanguínea. Em termos superficiais, tudo certo. A insulina fez seu trabalho e controlou a glicose. Mas em um indivíduo no estágio inicial de resistência à insulina, os níveis de insulina vão aumentar vertiginosamente nos primeiros 30 minutos e depois permanecerão elevados, ou até aumentando ainda mais na hora seguinte. Esse pico de insulina pós-prandial é um dos principais alertas que nem tudo vai bem. Gerald Heaven, que morreu em 2018 aos 89 anos, teria concordado. Ele se esforçou por décadas para que a resistência à insulina fosse conhecida como a principal causa da diabetes tipo 2, uma ideia que hoje é bastante aceita. No entanto, a diabetes é apenas um dos 2 riscos. Descobriu-se que a resistência à insulina está associada a enormes aumentos no risco de câncer, até 12 vezes, doença de Alzheimer 5 vezes e morte por doenças cardiovasculares quase 6 vezes. Tudo isso reforça os motivos pelos quais abordar a disfunção metabólica e, de maneira ideal, preveni-la é a pedra angular da minha abordagem à longevidade. Parece pelo menos plausível que o meu paciente com gordura no fígado tenha ficado com níveis elevados de insulina em algum momento, bem antes daquela cirurgia, mas também é extremamente improvável que a medicina 2.0 sequer cogitasse tratá-lo, o que me deixa perplexo. Se qualquer outro hormônio ficasse desequilibrado dessa forma, como o da tireoide ou mesmo o cortisol, os médicos agiriam imediatamente para corrigir a situação. O cortisol elevado pode ser um sintoma de doença de Cushing, enquanto o hormônio da tireoide elevado pode ser um sinal de doenças graves ou alguma outra forma de hipertireoidismo. Esses 2 distúrbios endócrinos, ou seja, hormonais, exigem e recebem tratamento assim que são diagnosticados. Não fazer nada seria classificado como uma negligência médica, mas no caso da hiperinsulinemia, por algum motivo, ficamos esperando sem fazer nada. Somente quando a diabetes tipo 2 é diagnosticada, é que tomamos medidas sérias. É como esperar até que a doença de Graves provoque exoftalmia e os olhos saltem, característicos das pessoas com hipertireoidismo não tratado antes de fazer qualquer intervenção. É um retrocesso não tratarmos a hiperinsulinemia como um distúrbio endócrino legítimo. Fazer isso pode ter um impacto maior na saúde e na longevidade humana do que qualquer outro alvo de terapia. Nos 3 próximos capítulos, vamos explorar as outras 3 principais doenças do envelhecimento, doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e câncer, e todas elas alimentadas pela disfunção metabólica. Espero que fique evidente para você, assim como está para mim, que o primeiro passo lógico na busca por retardar a morte é colocar a nossa casa metabólica em ordem. A boa notícia é que temos uma autonomia enorme quanto a isso. Mudar a forma como nos exercitamos, como nos alimentamos e como definimos, ver a parte 3, pode virar o jogo a nosso favor. A má notícia é que é preciso esforço para fugir do ambiente padrão moderno, que conspirou contra nossos antigos e previamente úteis genes de armazenamento de gordura, ao incentivar cada um de nós a se alimentar demais, se mexer de menos e dormir aquém do necessário. Certo. Finalizamos então aqui esse capítulo 6. Gente, a gente já está na página 120, vocês acreditam? Passa muito rápido. É impressionante o quanto a gente começa a ler e aí, de repente, a gente já está quase na metade do livro. Maravilhoso! Lindo dia para nós, linda semana. Voltamos quando? Na segunda-feira, com mais uma leitura de 15 minutinhos. Beijo e até lá!